Queria agradecer a todas as conselheiras e conselheiros pela sua presença nessa nossa reunião extraordinária. E é uma reunião extraordinária que tinha uma pauta bem definida, mas surgiu no caminho uma outra demanda dessa feita judicial, e eu gostaria então de pedir a compreensão do Conselho para que nós pudéssemos avaliar essa demanda judicial que surge. Nós tivemos aqui nós tivemos um colega que tomou posse sob júdice, porque ele é servidor de uma outra instituição e ele gostaria de acumular o cargo. No nosso edital era claro, a gente queria um professor DE. Ele conseguiu judicialmente o direito de fazer de tomar posse, de entrar em exercício, através de um artifício que foi o afastamento do outro serviço, o afastamento temporário do outro trabalho dele. O afastamento temporário termina nos próximos dias e ele gostaria de ser professor de 40 ou de 20 horas, 40 horas 20, aqui no processo muda com alguma frequência, não sei se vocês tiveram tempo de ler o processo. O fato é que o juiz determinou que nós tomássemos uma posição até segunda-feira. Como a gente tinha reunião extraordinária hoje, eu preferi não convocar mais uma extraordinária. De maneira que nós precisamos tomar uma posição em relação a isso. O professor em tela é servidor do campus São Sebastião, o professor Fernando Vitor, diretor do campus, é também membro do conselho, está aqui. Não sei se o professor Fernando Vitor gostaria de fazer algum esclarecimento, alguma... Pontuando assim, desde o início do caso, né, que a gente acompanhou, ele, assim que ele entrou tomou posse, ele foi para o campus, aí a gente escreveu lá, até então, uma posse normal, assim. Não soubemos de cara desses papéis. E aí a gente só foi descobrir desse acúmulo de cargo quando, 4 meses depois, sem receber salário, com o problema de fechar o ano, que ele ainda não tinha fechado o ano, de fechar o bimestre, porque não conseguia fazer informação para ele. Aí eu fui ver na nossa coordenação de gestão de pessoa por que não estava enturmando ele. E aí a gente descobriu que ele estava há 4 meses trabalhando sem salário, sem turma, sem nada, porque não conseguia o CIAP dele, pois ele estava com acúmulo de cargo. E aí a gente foi ver o que poderia fazer, conversou com o professor e ele falou desse acúmulo lá com o CEP, aí que começou a correria. E aí notificamos, né, sobre o acúmulo indevido, porque ele estava com DE, aí ele falou que não era indevido porque não recebia salário do CEP, visto que estava afastado. E que também não tinha falado nada da gente sobre os 4 meses de salário, eu não sei porquê, porque eu não fico 4 meses sem salário, mas não... E aí foi esse fato, e o campus necessitava no momento do professor. Então, quando teve a notificação e começou todo o processo, aí ele falou sobre redução de tirar a DE, né, que aí eu falei, ó, com DE não fica, não dá para ficar porque você não pode acumular, porque que DE não deixa. E aí ele falou sobre a redução de 40 horas e a gente abriu o processo dentro do campus. Dentro do campus ele passou pelo colegiado dele, que aprovou por unanimidade ele reduzir para as 40 horas. Os pares deles, né, os outros professores de gestão aprovaram também a redução para tirar a DE. Diz que no funcionamento do campus em si, funcionamento 40 horas o DE não modifica muita coisa. 8 horas diárias, como qualquer um tem que fazer. E aí a nossa diretora de ensino também deu parecer favorável, está aí no processo, com a seguinte visão. Qual o problema que a gente tinha nesse ano sobre dar ou não as 40 horas? Ele deixou bem claro para o campus que se ele tivesse que escolher, ele escolheria o CEP, ele não viria para o IFB. A gente estava sobre um decreto que dizia que não poderia chamar professor no ano passado. E ele era um professor essencial, disse que não teria como eu chamar o professor, então ou ele continuaria lecionando, ou a gente teria que fechar turmas, porque não teria como distribuir a carga horária dele para os outros professores que já estavam no máximo. Então o parecer da DREC foi nesse sentido, tanto é que ela coloca lá, que tendo em vista o decreto, acho que 405, se eu não me engano, que regulava sobre isso, que dizia que eu não poderia chamar o professor durante o período de 2018, ela era favorável também à redução para 40 horas, para que se cumprisse e não tivesse maior prejuízo pedagógico para o campus. Parecer favorável da DRE, parecer favorável da CEGEM, subiu para a direção-geral, que também deu parecer favorável, ouvindo toda a comunidade. Então a gente fez uma reunião geral, passou, colocou lá que já tinha o parecer favorável dos pares, parecer favorável da DRE, parecer favorável do colegiado dele, e o campus foi também unânime em dizer que queria ele com 40 horas.
Então esse é o contexto lá do campus. Então o campus aprova ele com 40 horas, né, nesse histórico que a gente vivia em 2018, onde eu não poderia perder um professor, visto que eu não poderia chamar outro. Então o mal para o campus, para a instituição em si, naquela época, era muito grande. E o que tem mudado para esse ano, visto que a gente já pode sim chamar os professores, e até em conversas com o colegiado tem visto já alguma mudança de característica, visto que agora ele volta a trabalhar. Até então ele passou o ano de 2018 todo sem trabalhar no CEP com afastamento. E tem outra questão colocada pelo próprio CEP. O CEP mandou, né, o documento que foi pedido aqui pelo reitor, falando que o interesse do CEP nele lá é em 30 horas semanais. O CEP deixou bem claro isso e que ele começa a trabalhar agora. Bom, visto que ele está pedindo 40 mais 30 dá 70 horas, a gente não tem muito o que discutir sobre, porque já passa das 60 horas. Ele tentou justificar com um parecer que tem, não sei se é do CGU, está dentro do processo também, falando sobre extraordinariamente, visto, comprovando que a compatibilidade poderia se extrapolar de 60 horas. Não é o corriqueiro, não é normal, ainda mais para duas instituições que trabalham 5 dias por semana. Esse extrapolar 70 horas poderia ser para a instituição que trabalhar 7 dias por semana. Como eu trabalho 5 dias, ele estaria falando de trabalhar 14 horas por dia. Isso compromete tanto o trabalho pedagógico quanto o trabalho dele no CEP. E aí ele vai optar por não fazer melhor. Como ele já deixou bem claro que a opção dele é o CEP, então eu vejo que ele está falando o IFD como um bico. Então, com isso posto agora, com outra realidade, a gente tem uma outra visão do todo do processo. E é isso assim, que é o contexto do que vem acontecendo. Tem manifestações? Pois não, conselheiro. Bom, eu li o processo inteiro e aí acho interessante pela colocação do Fernando Vitor o que ele usa como justificativa para solicitar as 40 CNDE, que não é em relação ao acúmulo ilegal de cargos. Ele coloca lá, a justificativa diz que possibilita desenvolvimento de outras atividades na área de gestão e isso contribuiria para os alunos. Quando a gente lê todo o processo, a gente vê que não é nada disso. A Lei 12.772 fala que excepcionalmente a gente pode autorizar, mas essas autorizações só se a área do professor tiver características específicas. Específico na área em questão. Então, assim, é algo que tem lista de concurso. E aí todo o processo dele vem de 40 DE para 40, e aí eu achei interessante porque quando chega o mandado de segurança, chega de 40 para 20. Então, assim, ficou naquela, como se estivesse barganhando, se eu não conseguir essa, então pode ser essa. E lá no século está bem claro que são 30 horas, eu concordo com o Fernando Vitor na questão. E aí a compatibilidade de horário não é algo que é aferido só quando o servidor ingressa, é algo que precisa ser aferido periodicamente, eu não sei como é que está essa questão dentro do Instituto, mas ao meu ver, a gente já teve uma situação parecida de 30, querendo acumular com 40, e a posição desse conselho também foi de negar. Eu vou na mesma linha, eu acho que quem é professor tem que ter horário para planejamento e vai além da sala de aula. A própria Lei 12.772 fala de quais são as atividades do docente e vai para além da sala de aula, não só o horário de sala de aula. Outra questão também chave, cada um desses campi, eles têm um limite de 60 professores. Aumentou para 70? Maravilha, 70. Tem que conseguir cumprir com as metas dentro desses 70. Se eu começo a abrir brecha, precedente para reduzir para 20, reduzir para 40 CNDE, vai chegar um ponto em que o campus não vai conseguir cumprir as metas e a justificativa vai ser, não tem mão de obra para conseguir cumprir com essas metas. Então, na minha visão, eu sou contrária a atendimento de pleito do servidor. Então, eu conheço esse processo também há algum tempo, desde que o professor teve esses problemas de não receber salário e tal, e eu soube que ia subir para o Conselho Superior para poder fazer esse pleito, né? O Conselho Superior teria que aprovar. Há algumas questões que eu quero pontuar. A primeira é que o professor tem exercido ao longo desse ano uma atividade docente com muito zelo e com muita assiduidade. A gente não tem problemas nenhum com esse professor aqui, o Fernando pode atestar. Ele tem participado de projetos de extensão, projetos de pesquisa, ele tem sido muito ativo com esses alunos, ele é comprometido com esse tipo de trabalho, não só o trabalho em sala de aula, não é um professor que só dá aula e vai embora. Um segundo ponto, isso eu acho que é uma coisa importante a
ser levado em consideração. Inclusive se responsabilizando, está tocando alguns projetos relacionados que a gente quer montar uma incubadora na área de empreendedorismo, com projetos de extensão, ele tem participado. O segundo ponto, ele está com contrato, desde o início ele entrou, e é o entendimento judicial da justiça, é de que ele não acumulou, que ele fez a suspensão do contrato assim que ele entrou aqui, então ele entrou como DE, e agora está pedindo a mudança de regime. 40 DE para 40 horas sem DE causa um impacto grande salarial na vida do servidor, mas não causa impacto nenhum, pelo menos formalmente, as obrigações dele continuam sendo exatamente as mesmas relacionadas à instituição. E isso não implica, é diferente de um professor de 20 horas, que a quantidade de aulas máxima que ele vai dar é diferente, então isso é uma questão que a gente tem que considerar. Então, para a gente não muda em nada, ele vai continuar tendo as mesmas obrigações como docente, de trabalhar os horários. E em relação à questão ser superior ou não a 60 horas, como ele está com o contrato suspenso, ele não pode ter feito a mudança de regime de trabalho lá no SERPRO. Ele vai ter que entrar com esse pedido de mudança, do interesse dele de fazer esse tipo de mudança para 20 horas. Se a gente der 40 horas e o SERPRO não der as 20 horas para ele vai ter que optar entre um e outro. Pode ser que ele opte pelo SERPRO, pode ser que ele opte pelo IFB. Então, não é essa questão do acúmulo de 70 para 60 que está em questão aqui, isso é uma outra questão que depois a RGP vai verificar, junto com o SERPRO, vai verificar se ele está acumulando acima ou não dessas questões. E o último ponto que eu queria falar é que todas as instâncias do IFB, colegiado, direção, os colegiados do curso de trabalho, pares, CPPD, todos aprovaram o pleito do professor. Lembrando também que o IFB é uma instituição de formação profissional e a pessoa está inserida no mercado de trabalho. Essa é uma excepcionalidade, eu discordo da Patrícia, eu acho que eventualmente é interessante para a instituição nossa, que nosso docente, senão a gente volta a ter aquela questão, a gente está fazendo o professor só um acadêmico. Agora, essa ligação com o SERPRO, isso o professor já tem demonstrado que tem essa preocupação de estar inserindo as questões do mundo do trabalho, e sendo uma empresa pública, sendo uma empresa privada, isso causa impacto na sua relação com sala de aula. Então, acho que isso pode trazer, inclusive, benefício pedagógico para o curso técnico e administração, uma vez que o professor está agindo no mercado de trabalho e não está inserido somente no âmbito acadêmico. Então, acho que isso é uma questão a ser considerada também. Conselheiro Cleodivan? Tem um comentário que me chamou muita atenção no processo, que foi até escrito pelo professor Conciani, que é com relação às áreas específicas, né? Porque na lei fala que essa mudança de regime é para áreas específicas, né? Mas que o IFB não definiu até hoje quais são essas áreas específicas, né? Então acho que a gente tem que pensar por aí, né? Primeiro. E por outro lado, acho que é muito importante a gente ver que, infelizmente eu digo pensando no lado do servidor, mas a lei deixa bem claro de que é do interesse, se for do interesse da administração, né? Ou seja, se for bom para a administração. E o processo não vem nessa linha, né? O processo vem buscando comprovar que é do interesse do servidor, né? Essa mudança. Porque quando o Pedro fala, por exemplo, que o campus vai ganhar com a ligação entre que o servidor vai ter com o SERPRO e com o IFB, mas no processo não fala nada disso. Como é que a gente vai estar ganhando, o que a gente vai estar ganhando com isso, né? Quais são esses benefícios? Não sei, nem seria um caso de vir no processo, mas me parece bem claro de que não é do interesse da administração, é do interesse mesmo do servidor, né? Então acho que a gente tem que ser cauteloso com relação a isso, né? Inclusive como que isso pudesse implicar em outros interesses de outras pessoas
E aí como a gente negaria, né? Conselheiro Cartício. Como sempre, esse tema é bem complexo, né? Mexe com pessoas e tudo. Sempre que vem aqui para o Conselho é um debate bem criterioso que a gente tem feito, né? Eu concordo muito com essa visão de que é positivo um professor atuar fora. Eu concordo enquanto mérito, conceito, mas a legislação é toda contra isso. Toda. Se você for ler aí. Tem a manifestação do campus favorável, mas o diretor do campus, enquanto conselheiro, está colocando uma posição já divergente da instrução do processo. Né? Eu acho que a gente pode considerar porque o plenário está reunido. Né? Assim, entendo, acho que o testemunho que o Pedro deu importante, né? O professor se dedicou, tudo, e acho que tive também um outro testemunho nessa linha, de uma outra pessoa do campus, que o professor se engajou nesse ano aí. Agora, o que eu vejo assim, de crucial em relação ao meu voto nessa questão, é que ao aprovar isso, no instante que se aprova, se considera 70 horas válidas, porque o fato concreto é esse. O que é que eu enxergo assim, e isso, no caso do meu voto, vai ser decisivo, e vou pedir que seja votação nominal, porque eu acho que a gente vai estar aprovando por cima de uma legislação que diz que não pode ter 70 horas, é assim. Aí o que é que eu vejo como conciliação para aproveitar o profissional, a experiência toda, é 20 horas. Aí eu não sei responder aqui de bate-pronto qual é o caminho burocrático para viabilizar. Se a gente vota aqui, não sei se isso, o presidente está é possível colocar isso em pauta como uma proposta, porque aí 20 horas resolve. Tem 30... Não, porque aí o conselho está falando da coisa que nem foi discutido no campus. O campus não aceita. Sim. Aí com essa ressalva, teria que voltar para o campus, porque aí entra no argumento da Patrícia. Que hoje, embora tenha um banco de equivalência que o Ministério da Educação considera, o fato é que cada campus tem direito a 70 profissionais. Né? A gente fala assim, 70 pessoas, né? 70 servidores públicos docentes. E tem um banco de equivalência que diz, se tiver tantos de 20 horas, daria para ter 100 e poucos professores. Só que esse banco, na prática, não usa. O que vale é a portaria, que tem lá 70 profissionais, exceção aqui em Brasília, né? Planaltina, isso é 45 técnicos. Isso é que está na portaria que hoje rege. Então, para o campus é um prejuízo enorme, 20 horas, prejuízo assim, entre aspas, né? Porque o profissional de 20 horas pode dar até 12 aulas. Então também é um quantitativo de aula razoável ali, sendo que o de 40 dá 16, né? Mas aí com certeza, essa ressalva, se for possível encaminhar, presidente, dessa forma, se houver algum tipo de consenso, ou pelo menos para pôr em votação, para 20 horas com a ressalva que tem que voltar lá, né? E isso seria assim as minhas considerações no sentido de não dar uma negativa tendo em vista a competência do colega. Conselheiro Vitor. Voltando aí na fala do Pedro, você agora lembrou da competência dele, foi visível o esforço dele dentro do campus esse ano, participou de diversos projetos, diversos meses, só que na minha fala eu nem entrei nesse mérito, porque aí a gente está julgando o pessoal, né? Porque o que a gente tomar aqui de decisão é uma decisão que vai ter que servir, embasar para outras decisões futuras de várias pessoas que podem chegar a pedir esse pleito. E aí a gente vai analisar individualmente cada um, o esforço de cada um. Eu não entrei nesse mérito, foi um excelente profissional lá dentro. E a visão que a gente tem dele lá, que teve, baseado em todos os pareceres, foi isso. Ele trabalhou bem, mostrou que estava ali comprometido com o campus, porém ele está fazendo um pedido de redução de horas que a gente tem que avaliar com base no geral, não no individual dele. E aí, o que o Tarcísio coloca de 70 horas é isso. Por mais que ele coloque lá no processo que ele vá pedir uma redução para 20 horas, o CEP colocou no documento que é claro que só quer ir lá com 30 horas. Está no documento do CEP falando, eu preciso do profissional aqui 30 horas. Para além do que está no processo, ele já manifestou lá, inclusive via que está judicial, do despacho que teve da minha diretora substituta, falando do trabalho dele diurno. E ele não gostou porque desse despacho, visto que atrapalha todo o processo dele. E ele falou que queria que colocasse só noturno. Bom, eu não posso colocar no despacho noturno se ele está pedindo 40 horas. Ninguém faz 40 horas em um turno. Então isso ele nunca formaliza, porque ele sabe que é coisa legal, mas que atrapalha dentro do processo judicial dele,
visto que se eu coloco lá que é só noturno o trabalho dele, que era o que ele queria colocar baseado na grade horária dele desse semestre, que não reflete a realidade futura, que pode vir a trabalhar em qualquer dos turnos, ele não gostou desse parecer e pediu para que se mudasse o parecer e colocasse só noturno. Na tentativa de explicar para ele que não podia, parece que ele não gostou e ficou em discussão com a minha substituta na época que eu estava de férias. Então é isso, sim, competente de trabalho, mas e aí, vai continuar essa competência enquanto está acumulando 70 horas? Porque foi enquanto estava afastado. E agora ele volta a trabalhar as 30 horas lá, ou seja, 14 horas por dia durante 5 dias de semana. De se avaliar essa... E aí, vai continuar mantendo os mesmos projetos? Seria o Pedro. Desculpa, Paulo. Não, acho que só queria só fazer um registro, porque foi citado aqui já a decisão judicial que lá no processo ele está solicitando administrativamente a redução de regime de mudança de regime de trabalho e não mudança de carga horária, né? São coisas distintas, né? Só para afastar aqui compreensões que não existem. Eu solicitei no e-mail que foi convocado a decisão judicial que manda a gente tomar para que a gente pudesse ter mais elementos. Não foi me enviado com o seguinte argumento, que dentro desse processo que está aí correndo agora, tinha todos os documentos necessários à tomada de decisão. Ou seja, então, faltou um documento para o conselheiro, para que registre isso, que é a decisão judicial, porque ela faz parte da discussão. Nós não sabemos o conjunto do que ela fala, se prevê penalidade ou não, coisas do tipo que tem, né? Quais são as argumentações que foram ofertadas lá. Não, a decisão judicial não, que tem um resumo dela, feito pelo procurador do IFB. A questão de ordem, tem decisão judicial ou é uma liminar, uma cautela? Então, o parecer de força executória que veio de uma decisão judicial, que nós devemos nos pronunciar até o dia 14 de fevereiro. O Conselho Superior a decisão não garante, porque senão a gente nem estava aqui. Né? Não, a garante, assim, a decisão é que nós devemos nos pronunciar. Dizendo que é definitiva, né? Isso que fala lá. No resumo que foi feito. Né? Acho que existem algumas coisas que o IFB vai ter que depois se debruçar, né? Essa gestão, não sei, ou talvez a próxima, né? Que é sobre a definição das áreas específicas, né? Para que tenha de fato uma clareza de quais são as áreas que vai poder ou não mudar regime de trabalho, como é que isso vai se dar, e ter inclusive isso claro por questões mais organizativas, né? Sobre um argumento que está sendo colocado aqui, que nós temos que ele não pode ser considerado não pode ser considerado, porque senão a gente vai desconsiderar uma outra coisa que está acontecendo com o servidor nesse exato momento. Ele está em estágio probatório. Se ele vai conseguir ou não cumprir as metas que o IFB estabelece junto com a instituição, é o estágio probatório que ele está. Ele está aí com 8 meses, né, de trabalho, um pouco mais que isso. Então, o estágio probatório é o que vai aferir isso. Então, e para além disso, o professor, diferente a depender das categorias, né, ele tem avaliação contínua. Ou seja, inclusive para processo de progressão na carreira, ele tem que ter uma avaliação contínua. Então ele vai estar sendo acompanhado. Então, nós não podemos partir do pressuposto de que ele não vai dar conta de cumprir as obrigações dele mudando de IDE a 40 horas. Isso nós não podemos partir, porque senão a gente estaria fazendo um julgamento preconceituoso. E não é com essa base que a administração pública trabalha. Ela trabalha aferindo de fato se houve ou não o desempenho daquele servidor naquele determinada situação. Muito fico feliz de a administração que aponta nesse caminho que está aí. E aí é claro que uma coisa é trabalhar com o direito administrativo é diferente de você trabalhar com fórmulas que você encaixa no laboratório. Não é diferente, porque cada caso é um caso que nós vamos ter que analisar. Inclusive, que aí acho que é importante que a gente se atenha, que aí é o debate que está colocado, existe sim um julgado do STF, agora recente, 2018, que diz que a orientação da AGU sobre as 60 horas, o acúmulo remunerado no limite de 60 horas, aí se ele está falando de hora, não é legal. Está aí, está lá. Então não é legal. Então, porque entra o debate que você vai ter que olhar caso a caso, se é possível ou não aquele servidor entrar
exercer suas funções na instituição. Porque existem alguns outros problemas que a gente acaba não entrando, né? O professor tem que estar 2 turnos na instituição, na boa. Se aqui o IFB estiver dando conta, é o único lugar do Brasil, porque não tem instituição nenhuma que os professores conseguem ficar 2 turnos, porque falta espaço para eles ficarem, não tem gabinete para eles poderem orientar estudantes, não tem espaço para poder uma série de coisas. É claro que a ausência disso não tem que garantir que ele vai fazer trabalho em casa ou algo do tipo, né? Eu queria aqui para colocar aqui algumas questões, né? Sobre o mérito, o SERPRO, que acho que é importante a gente ter uma coisa, ele é desenvolvedor de tecnologia de ponta, não só para o Brasil, mas para o mundo. Esse professor que agrega muito, ele não está trabalhando em qualquer instituição. A instituição que desenvolve tecnologia das quais nós utilizamos aqui, né? Os colegas nossos que trabalham com pregão utilizam o sistema desenvolvido pelo SERP. Os colegas nossos que trabalham em folha de pagamento utilizam o sistema desenvolvido pelo SERP. É uma empresa de ponta. Ou seja, então, há uma contradição entre a dedicação exclusiva e a pessoa querer trabalhar para poder ter uma remuneração maior. Há uma contradição. Porque se a gente tivesse salários de fato condizentes, a gente talvez não reivindicasse tanto a DE. A DE é um mecanismo que a gente tem para que a gente tenha ganhos do salário. Mas sabendo que isso para que ele possa se dedicar exclusivamente à instituição. Mas não é só isso. Porque há esses elementos que se incorporam na vida da pessoa, o know-how que ele tem, que vai sim contribuir para o desenvolvimento dessa instituição. Isso não pode ser também deixado em segundo plano, né? Então, acho que é isso para concluir. Tá? O servidor está em estágio probatório, vai ser avaliado pela direção atual, né? Também pelos outros colegas. Eu acho que tem um problema, porque parece que a fala do professor diretor aqui tem que ser levada em consideração, mas a gente não escutou o colegiado. A posição do colegiado hoje é a posição que está no processo, né? Oficial. Tá? A gente não pode mudar ela sob pena de ser influenciável. Tá? Assim, não estou dizendo que tem que considerar sim a opinião do diretor atual, que depois vai ter que lidar com problemas futuros a partir da nossa decisão. Conselheiro Pedro. Só queria corrigir, vou na direção bastante contemplado pelo conselheiro Paulo, é de que não há pedido de redução de carga horária. Aqui foi falado, é uma mudança de regime de trabalho de 40 DE para 40 horas, e como o Paulo falou, ele está em estágio probatório. Se ele não der conta, esse Conselho Superior já aprovou, inclusive, a demissão de um professor que não estava dando conta do trabalho. Então, mesmo que não fosse em estágio probatório, se ele não, por desídia, não foi que um outro docente foi demitido, então há outros mecanismos para verificar isso. A gente não pode, de antemão, falar que o professor, porque vai estar exercendo atividade profissional em outro local, ele não vai dar conta do trabalho dele enquanto docente, uma vez que ele tem dado conta desse trabalho enquanto docente até o presente momento. Ele está em avaliação por conta do estágio probatório, a gente tem outros mecanismos para ver isso. E a questão das 70 ou das 60 horas de acúmulo, não é isso que está em questão aqui, mas simplesmente uma mudança de regime de trabalho. Mais alguma manifestação? Gostaria de mais alguma? O professor Tarcísio fala, mais alguma manifestação para a gente poder encaminhar? Então, na manifestação do professor Tarcísio, eu vou querer fazer uma consideração e a gente encerra as palavras. Eu entendo assim o esforço, sabe? Mas é a 70 horas que está em jogo. Até se consigo uma parte para você rebater, mas assim, confesso que queria muito voltar a favor, sabe? Mas é 70 horas. Nós estamos aqui dizendo, a gente concorda com 70 horas. Não tem jeito. Por mais que seja no médico, no colégio, o fato é esse, então não tem como escapar não. Por isso que eu, no esforço de tentar compreender a importância do colega, por ele estar no mercado, eu acho que isso também agrega. Mas é isso, assim, ou é 20 horas ou nós vamos estar aqui voltando dizendo, o Conselho Superior do Estudo Federal do Brasil entende que um profissional pode trabalhar 14 horas por dia.
não dá, gente, na boa, assim, não tem como escapar. Lamento assim mesmo, porque eu concordo com essa tese de estar no mercado é bom e tal, infelizmente a legislação não ajuda, mas é isso, entendeu? O CERP está dizendo, o profissional a gente quer 6 horas por dia. 70 dividido por 5. Mas o CEPRO nem pode. Só Não. voltando. Ele pode conseguir lá. Só 20 horas, só voltando. Você falou que me permitiria uma parte. parte. Que esse debate é Vamos supor que a gente dê as 40 horas. Ele vai estar como 40 horas. Na hora que o CERPRO retomar, retomar o contrato dele, vai verificar que ele vai estar com 70 horas. Se a legislação impede, vai impedir que ele faça isso. A única maneira dele ficar no CERPRO é ele reduzindo a carga horária do CERPRO de 20 horas. Não, mas, Não é? É que essa é a... Mas aí é como se o Conselho Superior estivesse fazendo a concessão, eu vou encerrar, né? E dizendo, ó, ele vai lá pedir, alguém vai fiscalizar, eu já sei do fato. Eu vou votar com o fato que eu sei, o fato é esse. Não, você não sabe. Sei, porque ele hoje está com 30 horas e está tentando ficar com 40. Esse é o fato. A licença não afasta a carga horária. Só um ponto, porque A licença viabiliza a prática, mas é legal, quer dizer, burocraticamente está lá a carga dele, tem esse contrato de trabalho, né? Enfim, só... É porque tem duas fases, contra você. Uma você tem que seguir estritamente o que está lá, diz que o parecer do Conselho do ano passado foi esse. E aí, então não pode se olhar para frente, tem que olhar o que está no processo. Agora, quando se fala da 30 horas do CEP, você fala que tem que esperar o CEP dar... Não, está no processo, ele quer 30 horas. Então, se a gente tem que olhar para o processo, para o parecer colegiado, a gente tem que olhar para o processo para o parecer do CEP. Ele não O quer CEP 30 deu horas. 30 horas. Senhores, por gentileza. Não, ele tem. Senhores, por gentileza. Vamos lá, já Nós temos um processo concreto, com informações solicitadas de antecedência por concreto, tanto ao CERPRO quanto ao interessado, e no qual o juiz baseou o seu fundamento. Está claro colocado aqui, na página 37, que o CERPRO o quer de volta, exercendo 6 horas diárias, podendo iniciar às 7 horas da manhã, hora inclusive. É este fato que nós temos concreto para julgar. No despacho do meritíssimo, devemos optar por 40 ou 20 horas. Nós devemos optar, ou DE. O que cabe a esse conselho é dizer se o conselho quer DE, 40 ou 20. O colegiado de curso se pronunciou por 40. O professor pede para trabalhar à noite, ou seja, 20. Então aqui há um cuidado que a gente precisa ter. Fatos concretos que estão aqui. O conselho deve se posicionar com clareza. Sou favorável a DE, sou favorável a 40, sou favorável a 20. No caso de optar por 20, está contrário à demanda do curso, que já colocou que ele precisa dar 40 horas. Então a gente não vai fazer prolação, não vai fazer ilação. Fatos concretos que estão aqui no processo. O professor pode ter DE ou pode ter 40 horas. Se for colocar aqui as 40 horas, fato concreto, hoje é ilegal. Não há que se questionar o que ele vai fazer depois. Depois ele pode ter uma outra ação. O fato concreto está aqui, sobre qual o meritíssimo baseou seu parecer. E que nós pedimos informações concretas ao órgão antes, não depois. Nós não pedimos que pode, a gente pediu o que o órgão quer dele. O órgão quer isso. Então é nesse fato que a gente deve se basear. Peço aos conselheiros então que se manifestem agora. Quem for favorável, que se conceda as 40 horas, por favor, levante sua mão. Professor, desculpa. Por favor, uma questão de ordem. O senhor teve o seu tempo de falar. Quem for favorável às 40 horas, por favor, se manifeste. Está pedindo antes da votação. Só antes da votação, só Então, nós encerramos o período de inscrições que o senhor Não, é porque o senhor foi inclusive. encaminhado, porque eu entendo que ou é favorável à mudança do regime, ou não. Porque se nós somos favoráveis à mudança do regime, significa que ele tem que permanecer na DE, e aí, que é o que inclusive a legislação diz. Né? É o que a não legislação... entendi agora. Se nós somos favoráveis ou não à mudança de regime de trabalho. Essa é a primeira votação. Porque aí tem os dobramentos que o professor Tarcísio fez. Se é 20 horas, tem que ter as condicionantes. Não, 20 horas, conselheiro, porque já está no processo que ele precisa estar lá 40 horas. Só Porque sobre o pedido dele é só não, 40. Foi o conselheiro. juiz que colocou em 20 horas. O pedido dele, você vê lá no primeiro, é 40. É 40 Ele horas. nem uma hora tocou em 20 horas. Foi o juiz E que o colocou. colegiado se pronunciou por 40 horas, Isso. não por 20. Então a questão aqui é DE ou 40 horas. Os conselheiros que foram favoráveis a que o docente tenha 40 horas,
por favor, se manifestem. 1, 2, 3, 4. Os conselheiros que forem favoráveis à manutenção da DE, por favor, se manifestem. Abstenções. E somente DE. São 6 votos favoráveis à DE, 4 votos favoráveis a 40 horas e 3 votos de 3 abstenções. Então, o professor deve ter DE, ou ele renuncia ao seu emprego no CERN, ou ele renuncia ao seu emprego no IFB. Presidente, não estou muito seguro assim, mas eu acho que a questão de ordem aqui que você leu, Paulo, seguro assim da conveniência, né? Mas eu acho que merecia ouvir mais opiniões. Se é viável o Conselho se pronunciar sobre a possibilidade das 20 horas, e aí vai para o campus. Não sei se isso, como é que... Não, porque é um pedido que ele não fez. O que a gente pode fazer é o seguinte, eu não entendo dessa parte agora em si. Ele, como DE, ele ainda estando afastado do CEP, se ele conseguir, ele fala que vai pedir o afastamento lá, a prorrogação do afastamento. Eu não sei se ele pode manter a DE afastada, aí o Tarcísio talvez poderia... A liminar é para dar outra. Apresentar o Isso. Tarcísio Não, a nosso gente vai mandar, mas eu falo assim, né? já foi aprovado que ele tem que... O procurador do IFB, né? Apresentar o Tarcísio é o xará. A votação ocorreu ali, Apresenta o homem. manteve-se DE, então ele tem que ficar DE. Ele está afastado sem remuneração. Ele pode continuar, se ele manter um afastamento lá, ele pode continuar como DE aqui ou não? Se ele manter o afastamento, Se ele manter o lá, afastamento lá. e não vai ter agora é difícil é fazer isso no operacional, porque o CIPAC lá, onde faz o cadastro, não vai deixa deixar. cadastrar. Vai ter vínculo com o CEP e vai barrar na hora. A nossa PRGP aqui, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, cita um entendimento do TCU nessa linha, da dificuldade de viabilizar. Não consegue, só consegue por decisão judicial. Certo. E só se tivesse uma liminar determinando isso. Porque aí a ideia é a seguinte, visto que tem essa... Como aí, também como não consegue entrar no 70 CEMEP, horas. Barra ele na hora. conseguindo lá o afastamento, ele conseguindo prorrogar o afastamento e a gente conseguindo manter DE, ele teria tempo para requisitar as 20 horas. E aí sim, ele pediria as 20 horas e analisaria normal. Ou tem uma outra possibilidade, ele pedir uma redução oficial lá no Lá no CEP, CEP, isso Para também. aprovar, exato. para aprovar a redução. Aí vem para cá Aí ele vem já de novo com as com os pedidos 40 horas de horas. novo. E com as 40 horas de novo, mas com o CEP Encaixado no informando, 60. 20 horas. Exato. Aí eu não vejo dificuldade. Só que Campos era outra concordando, possibilidade, né? A decisão judicial dizer que ele tem 40 horas pode, ou 20 horas aqui. pode. Porque é o mérito A que ela 20 vai horas colher. também. reavaliação, a gente já está vetando agora. A 20 Não, horas. o ele que bota a com gente 20 vetou, horas, o que a gente vetou foi ele A setembro. a setembro. A 20 horas. Conselheiros e conselheiras, Só um último mas parte da esse nossa conselho alçada. já se posicionou. Faz. As hipóteses que vocês estão levantando não são pertinentes, porque primeiro já foi votado, segundo, já consta no processo o parecer do colegiado que diz 40 horas, embora o professor manifeste hora por 40, hora por 20. Isso é uma questão vencida, a gente pode dar início à nossa pauta início previdencialmente. Para dar início a essa pauta, eu gostaria de citar aqui os nossos ouvintes. Então tem a Andréa, da Comissão Eleitoral, e o Marcos Vinícius, também da Comissão Eleitoral. Temos o Reginaldo, que pediu para acompanhar, e a professora Ana Carolina, que pediu para acompanhar. E temos o doutor Tarcísio, que é procurador do Instituto, na verdade, o procurador da AGU, que está a serviço do Instituto. Obrigado, doutor Tarcísio, obrigado a todos vocês pela presença. Falando assim, tá assim. Nossa pauta hoje deveria ser bastante rápida e curta, que era só deflagrar o processo. Entretanto, há um fato novo, e eu gostaria de partilhar com vocês esse fato para que a gente pudesse tomar posições com clareza. Houve uma denúncia no Ministério da Educação de que o processo de consulta à comunidade do Instituto Federal de Brasília começa com uma irregularidade. A irregularidade citada nessa denúncia no Ministério é de que o processo eleitoral já começou quando formou-se a comissão para escolher a comissão eleitoral, para compor a comissão eleitoral. Essa denúncia entende, essa pessoa que denuncia, essa instituição que denuncia, entende que o processo eleitoral já começou, que a formação da comissão eleitoral só pode se dar a partir do momento em que houve a deflagração do processo eleitoral pelo Conselho Superior.
Portanto, nós estamos numa condição de ilegalidade. O entendimento do MEC é que isso procede, porque todos os processos eleitorais até esse momento, em todas as instituições do Brasil, se deram desta forma. Primeiro se deflagra o processo para depois formar a comissão eleitoral. Nós estamos inovando e, portanto, numa inovação não prevista na legislação. Isso coloca uma dificuldade extra no processo. Para ajustar a proposta, nós precisamos anular as duas resoluções que compõem as comissões, tanto a que compõe a comissão provisória quanto a que compõe a comissão eleitoral, e dar início ao processo hoje, chamando a eleição das comissões eleitorais. Uma consulta que eu fiz ao Dr. Tarcísio, como também fiz a conjunto do Ministério da Educação, se nós poderíamos fazer um processo sumário, ou seja, a gente compor a comissão provisória novamente e chamar novamente a eleição para a composição da comissão local e central, e essas pessoas pudessem se candidatar novamente. Não há nenhum impedimento que essas pessoas se candidatem novamente. Eles podem se candidatar e podem ser escolhidos pela sua comunidade. Mas é fundamental que esse processo aconteça novamente, ou seja, que haja nova consulta à comunidade para a formação das comissões locais e da comissão central. Isto posto, eu abro um espaço aqui de alguns minutos, vamos botar aqui uns 15 minutos para a gente poder entender um pouquinho essa questão e como nos colocar diante disso. Só para ter clareza, qual é o risco que a gente corre? O risco que a gente corre é de que, mantendo as condições como hoje estão, não fazendo anulação e nova composição, ao final do processo, alguém possa ingressar na justiça e dizer assim, o processo é ilegal, essa eleição não vale nada, portanto, põe-se um reitor pro tempore e nós vamos discutir a eleição. Se a coisa for rápida, como já aconteceu em Planaltina, com um dia o juiz tomou pé, muito bem. Mas pode acontecer como no Paraná, que nós estamos há 6 anos com um pro tempore. Então, o risco existe, é real e é concreto, porque todas as vezes que as pessoas se sentem prejudicadas, elas vão recorrer judicialmente. E como nós temos hoje aproximadamente 6 pré-candidatos, então corre-se o risco de que seja um deles que esteja fazendo esse movimento. E, portanto, nós temos aí um risco de judicialização do nosso processo de consulta. Como eu disse, vamos abrir aqui um tempo de uns 15 minutos para a gente poder tirar algumas dúvidas. Na verdade, alguém pediu, né? Não, na Conselheira verdade, Patrícia e conselheiro Tarcísio. eu não sei se o doutor Tarcísio acessou aí essa denúncia. Eu não tenho opinião sobre isso, eu não vi a denúncia, não sei a consistência, entendeu? Não sei a manifestação do MEC, eu não tenho opinião sobre isso. Porque assim, denúncia é aberta, né, gente? Qualquer pessoa pode fazer e aí, por exemplo, se a gente adiar, desculpe, doutor, vai ter outra denúncia, adiou. Aí vai lá no MEC, adiou o processo. Aí a gente recua de novo, peraí, adiou, agora peraí, o que é que vai fazer? O doutor Tarcísio esteve comigo no MEC quando da chamada, o pessoal nos chamou para discutir essa situação antes de emitirem a nota técnica. Na verdade, a nota técnica nem chegou aqui ainda, porque eles estão redigindo, a coisa foi meio de última hora. Mas, doutor Tarcísio, se eu puder... Gente, boa tarde. Na verdade, eu vim participar hoje mais para conversar um pouco sobre esse processo especificamente. Ficar aqui um pouquinho na frente. Então, houve uma denúncia. De fato, o conteúdo da denúncia ele é irrelevante, porque a denúncia, inclusive, é meio genérica, meio abstrata, ela atinge pontos, inclusive, que não tem nada a ver com o processo eleitoral. Só que essa denúncia, ela deflagrou um outro processo que o MEC enxergou. A denúncia foi lá e disse, olha, dentre tantas coisas que aconteceram, tem um vício aqui no processo eleitoral. E no processo eleitoral tem um vício. Qual é o vício? Deflagraram o processo em novembro e não vai acabar em fevereiro, ou seja, vai ultrapassar o prazo de 90 dias. Então o MEC se ateve a isso. O MEC nem está aí para denúncia. O MEC falou, opa, peraí, tem um prazo previsto de 90 dias e esse prazo tem que ser respeitado porque esse é o entendimento técnico do MEC.
E o MEC entende que, inclusive, os atos preparatórios fazem parte do processo eleitoral. Eu até, com o Conciano, tentei defender que tem como a gente tentar abraçar alguma interpretação, de mostrar que esse processo de composição das comissões seria um processo à parte, um processo acessório. Tentei até na hermenêutica mesmo, mostrar que eles usam as palavras e tal, no decreto. Mas, gente, olha, a função do procurador, a função do advogado, não é resolver problema. É tentar enxergar e evitar que ele apareça. Quando ele está resolvendo o problema é porque ele falhou na primeira função, que foi tentar evitá-lo. É, sem sombra de dúvida, extremamente temerário tentar comprar essa ideia de defender essa interpretação das teses preparatórias. Nós temos 38 institutos federais no Brasil todo, fora as universidades, todo mundo, principalmente os institutos federais, todo mundo está respeitando os prazos de 90 dias. E aí, qual foi a ideia que costuramos juntos? Anular as resoluções que deflagraram o processo, não com este verbo, deflagrar, mas que iniciaram os processos, né, o processo preparativo, e recomeçar tudo do zero agora. Porque agora nós temos o cenário perfeito, 90 dias. Nós estamos 29 de janeiro, 29 de janeiro, 28 de fevereiro, 29 de março. Nós temos o cenário perfeito para concluir o processo eleitoral em 90 dias antes do fim do mandato do atual reitor. Então, qual é a sugestão que a Procuradoria, inclusive em contato com a Procuradoria do MEC, porque até isso a gente já buscou até fazer um alinhamento. O alinhamento seria, olha, como é que a gente, já que não tem vício material do processo, não tem vício material, a comissão está de parabéns, não tem vício material. O vício é formal, o vício é de forma, o prazo está estourado. O decreto é infeliz na sua redação, ele não deixa claro de onde começam os 90 dias. É um tipo de erro que é difícil até atribuir quem é o autor. O fato é, temos como sanar. Se recomeçar o processo hoje, usar o verbo deflagrar processo eleitoral, fazer eleição novamente das comissões, e aí pela expertise de novembro, a gente pode reduzir esses prazos. Faz uma espécie de eleição sumária, né? Reduz os prazos, conversa com as pessoas, inclusive, que hoje já compõem essa comissão, para a possibilidade deles se recandidatarem. Leva tudo isso novamente, faz a formalidade funcionar, e aí é difícil a gente encontrar, pelo menos nessa perspectiva, alguma argumentação que venha viciar o processo eleitoral. Agora, se a gente continuar com esse processo eleitoral do jeito que está, comprando a briga, tem fundamento, mas enfim, comprando essa briga, existe chance de judicializar a demanda. Ora, se mal se começou, já se teve uma denúncia, imagina quando esse processo eleitoral estiver no calor da emoção. Então, essa é a leitura que a Procuradoria faz. Houve uma reunião entre a Procuradoria do IFP e a Procuradoria do MEC. A gente alinhou um pensamento, a ideia era corrigir o vício de formalidade e não mexer em nada material, porque não existe vício material. Bem, fico ali à disposição para tirar eventuais dúvidas, mas essa era a participação. Eu queria só esclarecer a vocês os riscos de se manter o processo e apresentar uma possível solução, que é começar de novo, do zero, usando a palavra deflagrar, que é a palavra que eles esperavam ver nas atas do Conselho. E para isso a gente anularia as duas resoluções de novembro. É isso. Obrigado, doutor Tarcísio. Nós temos aqui inscritos conselheira Patrícia, conselheiro Tarcísio e conselheiro Vitor. Já falou, conselheiro Tarcísio, conselheira Patrícia? A gente vai entrar naquele sofrimento da última eleição, que a gente está percebendo, né? Quem passou aqui pela última eleição sabe o que é trabalhar com prazo de 90 dias. Quando a gente organizou essa fase preparatória, foi exatamente para evitar todos esses transtornos que nós tivemos na eleição passada. E aí teria que anular e fazer de novo. Só que assim, teria que saber como é que seria se fazer de novo, porque eu não tenho condições de trabalhar como membro de comissão agora, porque eu estou preparando o relatório anual da ouvidoria e eu só tenho tempo para tratar a manifestação e cuidar de relatório e gráfico. Então assim, eu não tenho tempo para tocar a comissão. Conselheiro Vitor? Questão mais entrando pela que o Tarcísio falou. Eu acho que temos que ir por esse caminho mesmo, que foi apontado, anula tudo que fez, mas anular tudo que fez significa assim, e aí a minha dúvida também,
será que a gente precisa realmente fazer eleição de novo para os membros da comissão, ou pega aquela comissão lá e aquela portaria que foi lançada, O conselho nomeia. o conselho nomeia, aquela mesma portaria e faz uma nova portaria? Pode-se fazer? Não? Tem que ter eleição? Não, porque se você for ler o decreto fala em eleição das comissões. A pessoa vai dizer, ó, primeiro visto desse processo eleitoral, não teve eleição. O Conselho Superior indicou, né? A gente até pensou em ratificar os nomes que estão hoje. Só que aí também cairia no mesmo problema, porque como a gente vai anular as resoluções de novembro, eu não ratifico o que está anulado. Então, o melhor cenário, pelo menos até agora que eu consigo enxergar, e aí alguém pode apresentar um melhor, seria fazer uma eleição extremamente rápida, porque a gente já sabe como é que funciona, tem a expertise em novembro, e matar qualquer possibilidade de vice-formalidade. Aí, em outras dúvidas, a gente vai perder aí pelo menos 2 semanas, né, do que foi ganhado para trás. Mas tem uma coisa, é possível que se aproveite, primeiro, quando você pega, só para encerrar minha fala, quando você pega a comissão atual, você dá a ela todo o material da eleição passada. É possível que a gente dê todo o material da eleição passada e dê o material dessa comissão. Não sei. Ou seja, aí vai ganhar muito tempo porque o regulamento está pronto. Outros atos estão prontos. Quanto a isso, não tem dúvida que a gente aproveitaria tudo, porque até mesmo a comissão assina embaixo. Eu falo das 2 semanas que vai perder, as 2 semanas de eleição, que por mais rápido que a gente faça, vai 2 semanas indo embora. E pelo calendário, o prazo já estava bem apertado, né? Patrícia está aí na comissão, o prazo já estava bem apertado, visto que a gente vai ter 2 turnos. E aí, fazer esses 2 turnos com essa nova questão vai ficar bem complicado. Então talvez teria que voltar a repensar nisso aí, mas isso para a comissão repensar também, dentro dessas 2 semanas do prazo. E aí eu acho que temos que fazer isso para sanar qualquer dúvida, chamamos a partir de hoje, e a comissão já chama hoje uma eleição, não sei, logo do seu edital, para tentar correr com esses prazos, mas teremos que repensar aí a questão do segundo turno mesmo, visto que vai ficar bem apertado. Conselheiro Provisório. Eu acho que vai ser um pouco difícil assim, para a gente lembrar, mas na penúltima reunião, apesar de parecer surpresa, mas isso a gente chegou a debater, eu lembro até de fala do Fernando e tal, e só que talvez a gente não se atentou aquilo que o caso era realmente esse, né? Eu cheguei até a pedir, só que não foi nada muito formal, né? Eu acho que a conversa acabou naquele dia, os encaminhamentos não ficaram tão formalizados, né? Mas eu cheguei a pedir que fosse consultada a Procuradoria do IFB se a eleição das comissões já constava como dentro ou seja, se deflagrava o processo e aí faria a escolha das comissões, ou se a deflagração podia ser depois, né? A gente chegou até a cogitar se a eleição da comissão não era melhor ser em fevereiro e tal. Eu lembro até que falei assim, vamos lembrar que de um ano para outro a vida do servidor muda, o aluno muda, e aí você forma a comissão no ano e no ano seguinte continuar com essa mesma comissão, muita gente vai ter invadido, né, dessas comissões. Então, mas enfim, né, foram discussões, a gente tentou chegar ao ponto mais adequado. Gente, não fui eu que fiz denúncia no dia. Pelo contrário. Talvez suspeito sua fala. Qualquer discussão entre nós aqui. Mas eu estou falando isso porque essa semana eu cheguei a pensar sobre o assunto. Mas a gente vai deflagrar de novo, não já foi deflagrado ano passado? Porque no e-mail que a gente recebeu estava escrito deflagração. Conselheiro Giovanni. Bom, presidente, momentos tão turvos no país, que há ataques frontais na nossa democracia, eu acho que todo cuidado é pouco. Então não dá para, na minha opinião, correr o mínimo risco de ter uma intervenção aqui que pode ser calaminosa a nível de barbáries, porque o que a gente vê hoje acontecer no país é isso. Barbáries, tragédias, então, ao nível hoje que o IFB se encontra de construção, de desenvolvimento pedagógico, desenvolvimento estrutural, inclusive, né, do avanço de diversos campos no Distrito Federal, eu acho que, infelizmente, vamos ter que correr contra o tempo, mas cumprir essa determinação, anular a comissão que já é existente
E é isso um pouquinho que o Dr. Tarcísio apontou, é pegar o trabalho que já tem e ver como adequa nesse calendário o mais rápido possível. Eu acho que se o prazo normal ali é 2 semanas de eleição, a gente consegue fazer em 10 dias e assim efetivamente a gente tentar adequar o calendário de cumprir os 90 dias e não correr nenhum risco da democracia interna do IFB ser respeitada e a gente continuar esse processo bom de condução, de melhoria pedagógica no Instituto. Então acho que, infelizmente, por essa situação que nós encontramos um pouquinho atípica, eu acho que é necessário a gente cumprir, ter muito cuidado ao rigor do que está escrito, mesmo que seja escrito no decreto, seja muito vago, que esteja muito espaço para várias interpretações. Então acho que, infelizmente, tem que adequar esse espaço. Pois não, conselheiro. Uma sugestão, se caso a gente fazendo novamente a eleição das comissões, enfim, retomando, eu acho que também não precisa ser naquele processo eleitoral burocrático que a gente tem feito, né? Porque eleição não se entende só uma comissão que vai formar outras comissões locais, que vai formar para formar uma comissão. O que diz no decreto, por exemplo, é que os pares devem ser eleitos, né? Estudantes, docentes e técnicos. Uma reunião convocada para isso pode ser entendido como espaço eleitoral. Processo eleitoral, né? Porque ele não disciplina o que é o processo eleitoral. Porque esse é o ponto, que a gente fez o processo eleitoral das comissões como o processo eleitoral que a gente faz. E isso burocratizou bastante e complicou. Candidato completo. A gente não teve candidato. Então, às vezes, atas, não sei se para a eleição, que isso serve para colegiados, para outros, né? Devidamente formado, divulgado, enfim, isso a gente pode fazer para fazer um processo mais ágil desse... A gente chama os alunos, chama os técnicos, eles fazem a reunião deles entre os pares. Sim, aí você tem que haver uma convocação para uma reunião de eleição para os técnicos e para estudantes, e aí sai uma ata da reunião com os eleitos. A nossa grande dificuldade vai ser com os estudantes mesmo, porque as aulas só começam no final da semana. E aí, para eles chamarem, eles vão chamar na próxima semana, na semana seguinte. Então, assim, pra gente estar aqui, começa as aulas normal, os professores já voltam de férias. Os estudantes do ensino superior. E os estudantes do ensino superior, inclusive, só em março. Eu acho que pode ser. Respeita só duas coisas: informação prévia e critério objetivo de contagem de voto. Fez isso, pode ser por reunião. Pode ser. Se me permite, eu gostaria de fazer um encaminhamento tão positivo quanto esse do Pedro. Acho que o nosso primeiro ato agora, então, seria anular as duas resoluções, a 36 e a 39. Com essas duas resoluções anuladas, nós estamos sem comissão eleitoral. A proposta do conselheiro Pedro é bastante interessante e a gente pode fazer, via conselho, uma convocatória. O conselho determina que cada diretor faça no seu campus, obviamente que a gente pode fazer aqui na reitoria também, essas 3 reuniões convocatórias para a eleição. Os candidatos, a comissão eleitoral, me perdoem se eu estiver errado, vocês têm uma reunião dia 31, depois de amanhã. Vocês poderiam pactuar a recandidatura nessas comissões e reformar a comissão, se vocês concordarem. Dessa forma, se alguém quiser entrar, alguém novo, eu quero entrar, é possível. Está lá na reunião, está nessa, vamos chamar de assembleia, que o conselheiro Pedro propõe, e pode se formar. Alguém novo quer entrar, contagem de voto, entra. Não, a Constituição que está aí foi ratificada, então há um processo de consulta sem nenhuma dificuldade, até com a possibilidade de alguém novo entrar nas comissões. Nós teríamos assim resolvido o problema da composição das comissões. Restam ainda 2 ou 3 pontos a serem avaliados. O primeiro é o regulamento eleitoral. Nós temos o documento que foi proposto pela comissão, foi analisado já pela Procuradoria Jurídica, e que está à nossa disposição. Nós podemos avaliar hoje esse documento, aprovar com ressalva, sem ressalva, já difícil. A gente pode ter, no momento de deflagrar, já está com um documento, um regulamento aprovado. Caberia à comissão refazer o cronograma. E aí a gente pode colocar com toda clareza que nós estamos autorizando a comissão a refazer o cronograma. O regulamento não é da comissão?
É, O regulamento Comissão que não é existe. mas não tem comissão. Não, mas pode ser aproveitado. pode ser aproveitado. Pode ser aproveitado, mas eu não posso aprovar agora. Eu só posso aprovar depois da aprovação Pode, da porque o comissão. documento existe. Não, mas Mas até o porque oficial, então, se tiver um membro novo, Ah, entendi. surgir um membro novo interessante. Tá. Mas necessariamente o regulamento ele é construído comissão, pela comissão? É a proposta da decreto atribuição no decreto, a Isso é proposta da comissão. disciplinado, Eu não posso Agora. aceitar um documento de uma comissão que não existe ainda. é verdade. Isso é Considero verdade. relevante. Eu acho que com relação a essa parte do regulamento é fácil. Quando a gente coordenou a eleição de 2014, foi nos passado também um regulamento já pronto, a pré-comissão, que tinha o Vezani e tal, eles passaram o regulamento pronto pra gente trabalhou em cima daquele regulamento. Então a próxima comissão, esperamos que seja mais ou menos a mesma, vai fazer a mesma coisa, né? Ela vai aproveitar um regulamento anterior e tal. Se a gente avançar aqui, eu acho que vai ser importante para todo o Só não é podemos assim, aprovar né? regulamento. Não podemos aprovar, não mas não tem podemos como fazer. aprovar, exatamente. De toda forma, a avaliação aqui do regulamento, a gente avalia, a comissão que se formar vai receber um documento que é previamente analisado por nós, vai dizer concordo ou não concordo. Concordo. Aí eu posso fazer uma chamada eletrônica para os conselheiros votarem. Mas eu não terminei. Não tinha terminado ainda. Outra questão, eu não entendi bem por que da ideia de assembleia, o que mudaria, porque não me parece que o trabalhoso de eleger as comissões novamente seja o voto em si, o dia do voto. Na verdade, o trabalhoso é organizar esse processo, que tem que publicizar, etc, etc. A forma que o voto vai ser feito, particularmente, eu acho que deveria ser feito igual ao anterior, com a escolha do nome. No SCAP deu muito problema. Aí consulta a conselheira Patrícia, os Porque conselheiros que consideram organizar a a comissão, assembleia com a pré-comissão. Deixa eu dar o meu depoimento para vocês. Porque se eu contar com o carroceiro, o cavalo chora, gente. A gente levou 30 dias para conseguir montar aquele cronograma e fazer aquela eleição, então eu gosto muito da proposta do Pedro, do que o Conciani fez. Eu tive que trabalhar de atestado, final de semana, quase entrando na madrugada para conseguir cumprir com todos os prazos. É por isso que dessa vez falar assim, tem que montar a pré-comissão, estou fora, estou fazendo relatório. Então não teria condições. Então eu acho que a eleição no formato da gente já colocar essa questão, já sair do conselho, a gente vai deflagrar hoje. Já que já deflagra, né? Já vai deflagrar hoje para que os diretores já façam essas assembleias, mandem as atas com a votação e aí se compõe a comissão. Eu acho que é o jeito mais rápido. Se for fazer do outro jeito, eu acho que eu fico sem os cabelos. Dos membros, se não houver inscrição suficiente, é o diretor que indica. Exatamente. E acabou que foi num processo que Moroso. se queria democrático, foi moroso e a maior parte dos membros foram indicados, pela direção. mas assim, indicados do foi tipo, trabalhoso. vem você, vem você. Você pega um lá. Então, Até mesmo porque tem eu acho que que- houve eleição que Por no que Brasília, eu acho só, né? Brasília e Gama. De Gama. Caramba, Brasília são e 18 pessoas por campus. São Para um diretor indicar 18 pessoas dentro de um 18 campus que tem pessoas. 70, É. cara, é muito complicado. Na eleição passada contribuir tinha nesse 20 processo no campo. E democrático. 18 estavam na comissão. Então é porque você tem um prazo também, você tem alguns negócios que... E fazendo dessa forma de assembleia, a gente debatia esses mesmos prazos. Então, aí na reunião as pessoas se apresentam, né? E aí, E votam. a grande preocupação que tem que ter é assim, ó, essa ideia que tinha falado lá na época que deu muito trabalho, eu já falei, gente, por que não faz? Porque tem que ser eleito pelos pais. Agora, o cuidado que a gente tem que ter, quando fala assim, o diretor chamar as reuniões, não. O diretor pode organizar e ajudar, mas é os pares que tem que organizar. Então, os estudantes têm que fazer a assembleia deles, para votação. Lógico que com apoio, a direção pode organizar ali e apoiar, mas tem que ser separado. Eu não posso chamar uma reunião geral com todo mundo e fazer a eleição ali. É os pares. Então, estudantes elegem estudantes, técnicos elegem técnicos, professores elegem professores. Eleger sim, mas vai ter que ser a gestão organizada, que vai ter que estar no Não, site, sim. 24 horas. A organização a gente vai fazer em total para dar ampla divulgação, para fazer tudo. Mas eu falo que 48 horas, né? enquanto a assembleia tem que ser separada. É. Tá? Cada segmento no seu. Nada vai ter que ser até sexta que vem. Porque essa semana os Então, caras mas não aí, estão funcionando. mas aí não, o problema é os Sim, aí estudantes ainda não tem isso. não estão aqui. Não, gente, mas aí se for pensar em ensino superior, Aí se desanda pensar em tudo, é muita só coisa, marketing. Vai ser só marketing. já foi problemático, inclusive. Né? Mas que aí é o mesmo argumento que você colocou do problema de se fazer ano passado, né? Sim. Que também já ficava gente de fora. Sim, exatamente.
Eu acho que é por aí, não tem Uma data solução. Agora, porque assim, a gente vai trabalhar com o que tem hoje, claro, desde que as aulas voltem. agora eu tenho uma Será coisa. que, só uma dúvida aqui, aproveitar que tá aqui os estudantes aqui. Teria como vocês organizarem, chamar os que estão de férias, porque os que estão entrando agora é mais complicado, mas aqueles que estão de férias para uma assembleia, porque poderia também convidar o máximo, ampliar a divulgação. Convidar e fazer, a gente faz. Comparecer. Não, é comparecimento. E tem campos que não tem, né? Nem Grêmio, nem CA. Então teria esse problema. Não, mas hoje com o e-mail institucional, talvez a gente possa mandar dentro do e-mail dos alunos, que a gente tem um e-mail dos alunos e tem acesso, né? Por e-mail a gente atinge quase todo mundo, não atinge todo mundo não, alunos, quase todos os alunos. Mas pelo menos atinge para fins de... Pelo institucional. O e-mail chega para 90%, assim, que já tem no cadastro e tal. Não, atende a publicização. Sim, aí vai no site, no Facebook, tudo. E comparecer e participar. O mais importante é formalmente a gente não ter nenhum Fazer tipo esse de processo. correr o risco, porque já tem todo um trabalho já feito pela comissão e relembro isso, é muito chato ter que fazer isso tudo de novo. É muito O pior é que vai ter gente desistindo da comissão e vai estar o diretor lá de novo. Não, mas assim, uma coisa que a gente tem que ter claro é o seguinte, a comissão, o trabalho de preparação já foi, porque assim, o trabalho de preparação a comissão já fez, que é um trabalho complicado, mas agora tem um trabalho da eleição, né? E até para renovar as questões de quem está a fim de trabalhar na pré-eleição e, enfim. Podemos dessa forma então encaminhar? Como primeiro ponto, me parece que o encaminhamento certo é anular as duas resoluções. E deflaga hoje o processo, né? O primeiro ponto é, estão anuladas as resoluções 36 e 39. 2018. Esse ponto. Eu consigo. A dor no coração deve ser substituída pela alegria que nós vamos fazer agora, uma coisa que não vai judicializar. Se tivesse certeza, até alegre. Só um ponto. As resoluções, nesse sentido, elas só tratam da eleição, né? Porque se estiver tratando de uma ou outra, segunda... Não, é comissão provisória e comissão definitiva. Então, isso, vai. Depois tem outro ponto. O segundo ponto a ser colocado aqui é que hoje a gente deflagra o processo eleitoral. Então, também há consenso nisso. Tem um terceiro ponto. Não poderia. Não, o terceiro ponto é o problema, tem que se reunir para deflagrar. O conselho tem que se reunir para deflagrar. Aí falar de tentar jogar pelo menos para a semana que vem. O terceiro porque aí a gente tem um problema de prazo. Não deflagra não, hoje. tem que ser hoje por conta do prazo dos 90 dias do comissão mandato. preliminar hoje, que essa comissão vai fazer. Mas semana que vem ainda dá, porque vai até 5 de maio, não é isso? Vai. Então poderia ser até dia 3 de fevereiro, deflagrar. Visto que tem que reunir, é melhor já... Só para prevenir a deflagração, não existe nada que diga que ela tem que constar em ata... Não, mas se bem que constou na nossa, naquelas palavras... Inclusive na convocação. Vai sair uma resolução com essa palavra agora. Por isso que eu estou cuidando aqui dos encaminhamentos estarem bem claros. Né? Inclusive com os convocados para isso. Então agora, a composição das comissões eleitorais, vamos tratar das comissões eleitorais. Então, a composição das comissões eleitorais será feita em reuniões de estudantes, técnicos e docentes em cada campus, convocadas pela direção geral, são convocadas pelo conselho. Caberá ao diretor organizar. Ok? Não, porque quem vai marcar o dia, horário é quem convoca, né, gente? Convocados pela direção do campo sob delegação. Tem que ser convocada pelo conselho aqui. Mas quem vai marcar a hora? Aí vai delegar ao diretor do campus essa competência. A composição das comissões eleitorais serão, a comissão será feita, né? A composição será feita através de reuniões dos discentes, técnicos e docentes em cada campus e reitoria. Por convocação do Conselho Superior. Ok? Pronto. Agora o próximo passo é as reuniões em cada campus, em cada unidade, serão coordenadas pelos diretores gerais / reitor. Aí é em cada campus mesmo, porque no caso da reitoria ficou acordado aí que não teria comissão local. Sim, mas
pessoas devem indicar o técnico. Não, Não vai. Não vai? Isso foi um debate longo aqui, inclusive gastou até um tempo. Ok. Então, Que lembra, senhor? pelos diretores gerais. Ok? E me deverão encaminhar a ata. Os técnicos do conselho da reitoria votarão onde? Não, Não, aí é outra eles não decisão fazem que a gente parte pode da tomar comissão. também. Mas eles não podem fazer parte de comissão? Não. Ou É o foi decreto. a Tarcísio disse. Pois ela disse aqui com o Tarcísio. Comissão de reitoria. A comissão preliminar Não era tem. contra isso, inclusive. Não tem. Achava que a reitoria tinha que ter comissão, o senhor participou tudo. Não tem aluno para botar? Chegou à conclusão que não tinha. Tem discente, Ok. Em cada unidade, as reuniões serão coordenadas pelos diretores gerais que deverão encaminhar as atas das reuniões. Até Mas parece que o doutor Tarcísio está pedindo aqui. Não, aí você. Não, aí é fria mesmo. Ô Pedro, aí ele tem que ver a questão dos 2 turnos. Não, é Porque a gente tinha decidido anteriormente ser 2 turnos. Eu acho que cabe redebater isso aí. 2 turnos é 2 prazos de recurso, 2 prazos. Até que dia então que a gente vai ter? Digamos, Eu acho que tem que ser sexta-feira que vem. sexta-feira que vem é dia. Não é dessa semana. Não, da nós vamos seguinte. estar em semana pedagógica, voltando os professores. Não dá, isso aí pode ser na outra, passa essa na outra. E aqui, Tudo organizado, a pessoa já chega e ó, Não funciona não. A gente talvez poderia colocar para a semana que vem a parte dos servidores, né? A dos alunos que eu acho que precisa de um amadurecimento maior. Não, os professores, semana que vem, Mas se você vai Mas dilatar, exatamente, até por isso. acho que é por isso que na semana pedagógica, em tese, todos os docentes estão na mas casa. se você vai dilatar, você dilata tudo. Porque aí é indiferente o tempo de Mas programa. na reunião pela você pega mais. Não, mas aí cada campus vai ter a oportunidade de escolher, né? Porque o planejamento de cada campus é diferente nesse quesito aí. Vai ter gente que vai ter o planejamento coletivo, vai ter gente que vai ter... A gente pode dar uma margem. Dá uma margem. Dá um prazo para mais. Assim, posso até dizer, eu queria suprir uma dúvida em relação ao calendário já proposto, que ele encerra a homologação do resultado dia 1º de abril. Com mais de 30 dias de antecedência do final do mandato. É obrigatório esse prazo? A gente pode fazer... Pode avançar. Vai complicar um pouquinho o trabalho para a comissão, porque eles têm que preparar um relatório formal, com toda a documentação, relatos, juntar os recursos que aconteceram, respostas de recursos, contra-recursos, tudo isso tem que ser encaminhado ao Ministério da Educação, ao primeiro conselho, para que o conselho homologue o resultado. E o conselho precisa de uns dias para analisar a papeleira. Então, a ideia de trabalhar com o dia 30 de abril era essa, para que houvesse tempo do conselho avaliar, que houvesse tempo de a comissão preparar a documentação, para que a gente não tenha erro de formalismo no processo. Esse processo, analisado e homologado pelo conselho, vai ser encaminhado ao Ministério da Educação, para que o Ministério também faça a sua análise, e aí o ministro decida por acatar o nome sugerido pela comunidade e encaminha ao presidente, que é quem, em final das contas, vai indicar, vai nomear o reitor. Que não necessariamente será aquele indicado pela comunidade. Será? Enfim, é só para colocar que talvez a gente consiga prorrogar o prazo um pouquinho, porque na verdade o que a gente precisa ter legalmente, errado, é enviar o MEC dentro até o vencimento do mandato do reitor a indicação. Isso. Mas todo o São processo duas tem que ser coisas. concluído em 90 Isso, dias. são duas coisas. Não, sim. Antes do final do mandato e 90 dias de processo. Então, se a gente deflagrar hoje, é dia 29 de março. 29 de abril. Inclusive Não, é teve 29 de abril, mas a gente está terminando o processo dia 1º de abril. Não, mas só que Não, mas agora com essa nova situação. Eu sei, mas eu estou falando assim, com o calendário antigo, com o prazo estendido que a gente tinha, sem precisar eleger as comissões, a gente encerrava dia 1º de abril. O que eu estou colocando é que, às vezes, assim, a gente também pode dar esse prazo de uma semana, ou enfim, para poder ir, leva esse calendário um pouco mais para frente, mantendo mais ou menos as outras mesmas datas. Então, vamos lá. Eu acho que esse ponto que o conselheiro Pedro coloca é importante, que a gente pode tomar aqui como um outro encaminhamento. Todos concordam? Hoje, as comissões eleitorais, a comissão
gente baixa a resolução. Vou consultar aqui a... Não importa, deve trabalhar assim? Olha, é porque eu vou estar de férias, para dar continuidade, e a minha ausência nessa questão local, né? Presidente, pode ser? Então, no dia 14, a comissão eleitoral dá a Conselho está agora dando a esta comissão a atribuição de fazer o que no decreto quem deve o cronograma é o Conselho. E agora esta tarefa. Pode ser? Todos concordam? Pode, mas só que quando o regulamento... A gente não está... Eles vão ter que comer. A gente está delegando a elaborar. Tá. Hoje, analisar o regulamento, a proposta que eles encaminharam. Esta proposta, nós concordamos com essa alteração. Pode ser? Não pode porque não tem. Pode ser? Não. Pode analisar e fica como sugestão. A gente entrega, encaminhando para cá, uma consulta aqui o regulamento. E está igual, está aprovado. Aí nós temos que fazer uma reunião extraordinária. É necessariamente consulta pública? Como não, né? Não, da comissão. Sim, eu estou perguntando essa questão de eletrônico. Sim, o que eu estou pensando, fazer a gente tem só 2 semanas, não é 3. Daqui a 3 semanas. Desses seria o momento. Podemos trabalhar assim? Ótimo. É porque a semana de 11 é o dia que eu vou estar de férias. E aí, se caso for para dar continuidade, né, não sei como que vai ser a minha ausência nessa aprovação. Aí a questão local, né? O presidente põe uma secretária adjunta. Pode ser? Ok. Então, no dia 14, a gente forma a Comissão Eleitoral Central. Dá a essa comissão, o Conselho está agora dando a essa atribuição, a esta comissão a atribuição de fazer um cronograma. Vejam que no decreto, quem deve aprovar o cronograma é o Conselho. Então, o Conselho pode agora atribuir à comissão esta tarefa. Pode ser? Todos concordam? Então, você pode, mas só que quando a gente for aprovar o regulamento, vem com o cronograma de novo. A gente não está aprovando o regulamento. Então é meio Eles vão ter que comer esse regulamento para a gente. A gente está delegando a elaboração, mas nós que vamos aprovar, né? Tá. Voltando um pouquinho, então. Aquela ideia de, hoje, analisar o regulamento, analisar a proposta que eles encaminharam. E esta proposta nós concordamos em totum, ou concordamos com essa alteração essa e essa. Pode acontecer? Não pode porque não tem... Calma, pode acontecer? Não. Podemos analisar Podemos analisar e este regulamento a gente entrega à comissão. A comissão encaminhando para cá, a Comissão Central encaminha uma consulta eletrônica. Eis aqui o regulamento. E está igual àquele que a gente propôs aqui, está aprovado. Está diferente. Aí nós temos que fazer uma reunião extraordinária. Esse regulamento, necessariamente, ele precisa passar por consulta pública, como foi feito recentemente? Não, né? Não, acho que não. Foi uma benéfica da comissão. Você acha, assim, eu estou perguntando até no sentido de essa questão de fazer aprovação eletrônica, isso não pode acarretar, assim, o que eu estou pensando, fazer uma convocação extraordinária, a gente tem, só um ponto, a gente tem uma reunião do Conselho daqui a 2 semanas, não é? 3 semanas? 3. Daqui a 3 semanas. Eu não sei se dentro desses prazos... Não seria o momento. Assim, só para não precisar fazer isso no formulário ou alguma coisa nesse sentido. Ó, só para você ter uma ideia, complementando aí, as comissões locais serão eleitas até dia 13. Dia 14 reúne as comissões locais para tirar a central. Dia 15 processa, a reunião do Conselho já é dia 19, que é a terça-feira seguinte. Aí eles teriam 3 dias. Essa nova comissão central, que vai ter muitos membros da atual, né? Teria aí 3 dias úteis para trabalhar o material e apresentar para a gente já aprovar. Já vai aproveitar isso aqui. Só que aí nós temos uma pauta muito extensa, já que a gente não pode fazer um trabalho hoje, aproveitando a nossa reunião de avaliar... Não, sim, mas a gente faz a avaliação tudo aí. Ok. Só que a gente aprova na outra, entendeu? Tá. Pode ser assim? Só estou na dúvida se a gente vai conseguir convocar os membros das comissões locais para uma reunião no dia seguinte. Né? Porque se uma direção de campus mandar no dia 13 a lista para poder a gente fazer a convocação. Essa foi quase assim, não foi, Patrícia? Foi. A convocação foi tipo, homologou, convocou.
já pode sair com a convocação. Olha, dia 14 tem que estar lá. Um horário. A gente já está com o cronograma. Não, mas não, me parece, o Tarcísio, né, para te corrigir, que ele tem que manifestar também de novo uma apreciação nesse regulamento, ou não? Se não houver modificação se houver modificação... Mas não anulou o processo? Mas essa proposta não existe formalmente ainda. O que nós vamos fazer aqui é uma pré-análise. Não, porque nós estamos tá no prazo que vai de constar 13... na discussão do processo, né? É, de 13 a 19. Acho que tem um final de semana ainda no meio aí. Aí tem um trabalho para a comissão olhar. Ou seja, ou me parece que a data do dia 19, não sei se pode ser prorrogada, ou vai ficar muito suprimido aí. Me parece que legalmente precisa ter, né? Porque vai iniciar um novo processo agora, né? Como é um processo totalmente excepcional, e acho que tem que ser tratado como excepcional mesmo, vai demandar sacrifício de todos os setores. Se for o caso, manda para mim, se a reunião do conselho for uma terça, 19 terça. Manda para mim 8 horas da manhã, que 11 horas da manhã, meio-dia, eu estou devolvendo com a manifestação na própria terça. Porque aí eu vou fazer... Tem esse esqueleto, que se a gente alterar muito isso aí... Não, aí muda tudo. Aí o meu próprio parecer vai ser no sentido contrário. É só como se fosse uma espécie de raio-x para que dê certo esse cronograma apertado. Eu também me apertaria a fazer isso. Mas tudo depende do caso concreto, logicamente. Mas sim, tem que ter a nossa manifestação da GU. Ok? Estamos de acordo até agora? Essas resoluções que foram sacrifício canceladas, né? Uma delas fala se é primeiro turno ou segundo turno. Mas isso a gente deixar só numa reunião. Isso a gente pode colocar aqui agora. Deve colocar aqui outra vez agora. Que deve ser, no caso, nós estamos assumindo que será em 2 turnos. Ou o Conselho quer rever essa posição? Não sei, aí se for para rever agora. Nós precisamos registrar isso também agora formalmente. Então o Conselho mantém os 2 turnos ou quer rever a posição? Eu queria só consultar o pessoal aqui da comissão, que vão ter isso de memória. O segundo turno durou quanto tempo? Uma campanha de 5 dias. Não tem mais... Quer ver, ó, publicação, Período de campanha, 19 a 22 do 3. Não, depois do primeiro turno. Pois é. É isso, o primeiro turno está acontecendo em 6 de março, se não me engano. O resultado preliminar é 14 do 3. E período de campanha eleitoral, 19 a 22. A eleição aqui, ó, pulou para 26, tá vendo? Do julgamento dos recursos de 18. É menos de 10 dias, né? Acho que dá para manter, né? Depura mais, né? O que vocês acham? Arrocha os prazos anteriores também, tá dando mais tempo. É que eu tô calculando assim, é 10 dias aqui que gastou assim, tempo, para 4 tempos. Qual é o interstício entre o primeiro e o segundo? 12 dias, né? 12 dias? Até, não, interstício não. Entre o primeiro e o segundo turno, Mas 10 dias, tem que né? considerar contato de voto. Mas ó, até mandar para o conselho... Eu quero saber o período entre o final do primeiro e o início. Não, julgo o recurso dia 18 era, né? 18 do 3. Dia 19 já começa a campanha eleitoral segundo turno. Pensa o seguinte, 11 do 3... encerra dia 1º, então nós estamos falando, desculpa, estamos falando 12 dias. É isso. No global. Sim, entre o final do primeiro turno e a contagem. Entre a homologação do resultado, a comissão mandou o resultado, está aqui, julgou os recursos, começou o segundo turno. Até terminar está dando 12 dias. 13, né? Porque aqui em março é 31. Né? Isso no calendário anterior. Eu estou falando assim, que o impacto não é assim tão grande, considerando ali até aquela coisa de até 15, 20 de abril. Porque o mérito, acho que a gente debateu bem, né? Porque eu acho que se apertasse demais, ficaria insustentável. Mas acho que não aperta, né? Dá para diminuir um pouquinho a campanha aqui, talvez, não sei. Não, só se pensar aqui, ó. Gente, o Marcos pode dar uma palavra rapidinho, só para tirar aí as dúvidas da comissão? Então, esse período da primeira, estou falando do período desses 12 dias. Só que a gente não pode esquecer também que durante durante a campanha do primeiro turno, vai haver um carnaval no meio do processo. Aí se estiverem tentando diminuir o prazo,
É bom facilitar o carnaval, porque vai dar feriado e pode ter invasão. É dia 5, né? Dia 5 e terça de carnaval, né? Isso. Então, semana Por isso que perdida. nós marcamos o dia 11. Nula. Quinta e sexta poderia dar invasão. Então, o Conselho entende que é preciso discutir de novo esse ponto Dos dois turnos? dos 2 turnos. Eu acho que a gente podia só dar uma olhada, talvez antes colocar, olhar, pra gente ver a partir de onde a gente tem que seguir, né? De onde a gente vai ter que mexer mais. Mas, na verdade, o cronograma é uma atribuição da comissão, né? Mas tem que pensar nisso. Se a comissão acha que não haverá prejuízo mesmo com esse adiamento, a manutenção de 2 turnos, O entendimento de vocês dá para fazer os 2 turnos. Esse trabalho que nós fizemos do regulamento foi muito difícil, porque uma comissão de 18 pessoas, nós contamos com a participação de 5, 6, para poder montar esse regulamento considerando as férias docentes. Então, assim, apertado já está, né? Então, nós vamos ter que correr e, né, se caso permanecer se nós formos, né? Então, melhor. Tá? Mas a gente precisa da colaboração dos colegas. Né? Quero até elogiar os discentes, né? Ele e o outro têm se dedicado muito. Então, foi muito puxado para a gente. Né? Mas a gente está aqui para tocar. Mas o que o conselho decidir, a gente vai tocar. E podemos manter os 2 turnos? Todos concordam? Sim. Ok. Então, voltamos lá. A consulta deverá ser feita em 2 turnos. Em até 2 Em 2 turnos. É 1 ou 2 turnos. Não, mas se a gente fala que deverá ser feito em 2 turnos, a gente está falando obrigatoriamente. Sim, obrigatoriamente. Não, mas é Não, caso... Não, a gente criou aquele dispositivo. Vocês Ah, tiraram os não, candidatos. Aí, com as condições... Não, aí tem que escrever. Tem ele aí, não? Tá Não fácil. tem, mas como vai anular, eu acho Não, que não, tem que só pra constar gente isso. ver. Tem. Deve ser. Vê se eu acho. Caso nenhum dos candidatos Atinja 50% atinja dos votos 50% válidos, dos alguma votos coisa válidos. Ou tenha menos, mais de 2. Ou tenha mais de 2. Tem mais de 2. Para campo e para referência. Não, mas mesmo havendo mais de 2 candidatos, se Não, um não atingir. tem como. 50. Não, um candidato com 50% dos votos válidos, os outros 2 Acabou. Mas é porque não é assim. Não, é se assim. tiver só 2 candidatos, um dos 2 é tudo mais 50. Vai. Se tiver 2, sim. Se tiver 2. Sim. Se tiver mais de 3, não tem determinado que não passa eleito e não tem segundo turno. Sim, é isso. Mas esse é o ponto. É só porque você prevendo que haverá 2 turnos, caso nenhum dos candidatos atinja Aqui na minuta tem 50% dos votos também. válidos. As eleições serão processadas em 2 turnos nas seguintes condições. Primeiro, caso haja o registro de mais de 2 candidatos para cada cargo. E, segundo, caso o candidato mais votado não obtenha taxa percentual de votos superior à taxa percentual de votos do somatório de todos os demais candidatos. Pode Você ser? corrigir o primeiro. O primeiro fala em cada candidato, ele não necessariamente. Cada cargo. É só vale, não tem dúvida, né? Se colocar os números brancos, todos que não foi bem. Acabar, porque aluno sempre vai 200 de mil. 15 mil alunos. Enquanto a Tatiana copia, 3 mil podemos votos. avançar? Fechado essa questão? Não, tem uma... Deixa ela copiar e depois a gente corrige. Porque tem só uma palavra. Tá, mas enquanto isso, vamos avançar. Nós poderíamos agora fazer a análise prévia do regulamento proposto pela comissão, de tal maneira que a comissão não tivesse o trabalho de reescrever, de copiar, ou que a gente tivesse que reanalisar isso na próxima reunião, quando a gente tem uma pauta bem extensa. Poderíamos fazer isso por destaque, ou seja, os conselheiros que têm destaque, a gente vai direto para o ponto. Se a gente for ler todos os artigos, a gente vai passar. Então, os conselheiros que tiverem destaque, chamem o seu destaque e a gente vai discutir esse ponto. Pode ser? Obrigado, doutor Tarcísio. Obrigado. Então, vamos fazer por destaque. Conselheiros que têm destaque. Vamos
conselheira Patrícia. Vai pedir pela Patrícia. Conselheiro Rômulo. Professor, eu sugiro a gente perguntar por artigo. É. Tem destaque e tal artigo. Tem, né? É até bom abrir a minuta ali. Não para ler o artigo todo, passar de artigo. Artigo primeiro, não ler. Aí a gente morre. Não, mas são 20. Não, mas só para onde tiver destaque aí. Eu acho que a gente podia ir direto no destaque, né? Não, mas que vai projetando ali, fica, aí vai passando. Vai indo, opa, aqui. Não, sabe por quê? Porque às vezes o vai voltar para o artigo. Tipo assim, é porque são 29 artigos. Artigo primeiro, algum destaque? Não, passou. Artigo segundo, algum destaque. Não precisa nem ler aí vai rolando, porque senão só vai... porque é melhor, porque Cleodivan, todos os seus destaques. Aí ele vai botar e depois o outro... Já debate logo. O mesmo artigo, que tiver... Bom, enfim, eu me preocupo com o tempo. Não, mas o tempo eu acho que é só perguntar o artigo. Não precisa ler o artigo. Então o artigo Vamos lá, artigo primeiro, quem tem destaque? Artigo primeiro, Ok, quem destaque? fechamos então? Cleodivan, a correção que você queria propor. Eu queria ajudar as universidades aí, porque a gente fala assim, as eleições serão processadas em 2 turnos nas seguintes condições. Caso haja registro de mais de 2 candidatos para cada cargo. Porque assim, a gente pode ter segundo turno para reitor, mas não ter para diretor. A gente pode ter para diretor, mas não ter para reitor, porque aí vai depender da especificidade. Porque quando a gente fala para cada cargo, parece que você obriga que sejam os 2 casos, né? Se tiver para os 2 casos, aí que pode ter segundo turno. As condições aí são redundantes, na verdade. Naquela época eu propus, agora eu falo de novo. Se você colocar simplesmente que se o candidato atinja 50% mais um dos votos válidos, você não tem necessidade de falar se tem 2 ou se tem 20. Porque se tem 2, o cara vai atingir 50% mais um. Mas se é tem isso não acontece. Imagina o seguinte, Mas você tenha 6 candidatos. sim, Um candidato não tenha é 35%. Sério. A soma dos outros todos não seja 35%, seja 30%. Não, se é voto válido, tem que ser 65%. Então vamos fazer o contrário. Que um candidato tenha 50% e os outros somados todos tenham 50%. Não, aí por isso que é 50% mais um. É, mais porque pela fórmula a gente não consegue, Fernando, dessa forma de votos válidos. A fórmula é outra coisa. A fórmula é Não, a fórmula é contra votos válidos. Apesar de ela colocar um terço, é um terço dos votos válidos. Não, Cleodivan tá certo. Aí, ó, a fórmula é diferente. O que a gente fez na reunião plenária anterior, que a gente debateu isso, foi dizer, olha, para efeito aqui do segundo turno, nós vamos contar os vários. Teria que ter 2 contas mesmo. Olha, a fórmula só para definir. Olha como é que é a fórmula. Você tem 1/3 de o número de votantes dividido pelo número de total. Aí de cada segmento. Aí você multiplica isso por 100. Então isso vai me dar os votos ali. E aí eu vou ter os votos de cada categoria. Então isso é independente. Essa conta aí é outra coisa. O que eu falo dos votos válidos você somou lá os candidatos. Tem quantos votos, quantos votantes? X, tanto, aí coloca na fórmula e tal. Esse candidato obteve 50% dos votos válidos? Sim, então está eleito. Se tem 1, 10, 20, 30 candidatos, não importa, ele alcançou 50%. Mas é porque quando a gente fala 50% dos votos válidos, você está considerando o mesmo peso o voto de um estudante e um voto de um Não, professor. porque os votos válidos do estudante é considerado nessa equação. 1/3 de o número que votou dividido pelo número que tem. A redação no raciocínio dele tem que ser mais de 50%. Porque Isso. entra, senão 50% mais um. Não, mas não pode ter 50% mais um. Quem entra no... É mais de 50%. Tem que ser mais de 50%. 50%. Porque necessariamente o voto de um docente e o técnico de um professor, eles têm pesos diferentes. Então não tem como eu comparar. Tem, porque se eu tenho 50% no geral, se esse um voto a mais veio de qualquer lugar, vai dar diferença lá no porcentagem. Vai dar, se foi do docente, se foi vamos supor assim, se foi do aluno, vai dar 0,01 a mais? Vai. Se foi do técnico, vai dar só 0,1 a mais? Se foi do docente, vai dar 0,5 a mais? Mas um voto a mais, independente da categoria que for, ultrapassa 50%. Não, mas por isso que eu estou dizendo, tem que ser mais de 50%. Pode ser também, a redação, agora só não pode, essa está redundante. Se tiver 2, não precisa de segundo turno, ou se tiver mais de 50%. Bom, se tiver 2, alguém vai ter mais de 50%. Eu não preciso fazer essa redundância na escrita. Então se a gente deixar o ponto 2, já é suficiente. Isso, 50%, mais de 50% dos votos. Aí não pode ser mais de 50% dos votos, desculpa. Não, mas o texto está em qualquer situação, se eu colocar mais de 50% dos votos, eu vou estar atribuindo pesos diferentes aos votos dos estudantes, dos técnicos e servidores. Então, assim, mais de 50% do percentual. Aí, melhor. E se deixar do jeito que está escrito lá, caso que, no final das contas, o entendimento é o mesmo.
caso o candidato mais votado tenha taxa percentual de votos superior à taxa percentual Aí de resolve votos o problema. somatórios de todos os demais candidatos, sem precisar o Resolve voto o superior. problema. É só isso. É porque a gente está falando exatamente a mesma coisa, só de maneira diferente. É, porque pode ter 3 candidatos, mas o cara já ganhou o voto suficiente para... Mantendo a redação como está aqui, caso haja mais 2 candidatos, é um ponto. E o outro ponto é, caso o candidato mais votado não tenha taxa percentual de votos superior à taxa percentual de votos somatórios de todos os demais candidatos. Dessa forma a gente evita qualquer dificuldade. Pode ser? Independente de qualquer lugar, tem que ter 50%. É de todos. Não vai estar lá. Tem que ter 50%. Qualquer Como é lugar que é? vai aumentar essa porcentagem dele. Agora vai aumentar É, uma porcentagem a ideia é diferente. tirar um vai dar ponto, porque pouquinho não mais, é um pouquinho mais, necessário. entendeu? Só Mas vai ponto passar de dois, 50%. Pode ser. Aí depende. O quanto passou de 50% não interessa, ele passou. Não, mas é isso, o ponto 2 é Não, é que só exatamente esclarecendo aqui o porquê do mais um. Porque sempre fica mais um, porque esse mais um, dependendo do peso que ele tenha, é mais de 50%, porque 50% ficou garantido. Mas você está falando 50% mais. Ok? Fechamos aqui? É. Podemos entrar na discussão do regulamento? Para entrar na discussão do regulamento há uma questão importante. Nós não podemos botar na súmula um regulamento que ainda não existe. Então a gente vai encerra a reunião aqui do ponto de vista formal e a gente vai fazer essa discussão, registrar e encaminhar à comissão como sugestão. Pode ser? Sim. Uma coisa errada, 1.000 horas de teoria.